Namaskar, mais uma quarta-feira, 31 de janeiro, primeiro mês do ano já se foi, e na medida que os dias passam, nós vamos adquirindo sabedoria. Essa é a função do tempo, além de outras, porque o tempo, ele é o grande lenitivo da vida. Ele tudo resolve, tudo aquilo que, como o Oswaldo Montenegro fala na música dele, A Lista, aquilo que você via 10 anos atrás, você não vê mais. Então eu quero saudar minha amiga Kirana, que entrou aqui nesse momento. Hoje, nessa live de hoje, eu não divulguei pessoalmente, eu deixei nos stories de Espaço Ayun e de Firmina. E hoje eu estou seguindo uma sequência. Eu já fiz uma live sobre a pele, outra sobre o olfato, hoje é sobre o paladar, a próxima da visão e a última será da audição. Essas são as portas que nos coloca nesse mundo, em contato com esse mundo. E hoje é uma porta muito interessante, que além de todas serem portas de nutrição, o paladar é aquilo que vai realmente abrir a porta para a nutrição e formação da matéria que é o nosso corpo. Primeiro, o órgão do paladar, a língua. A língua, ela tem muitas funções. Eu estou aqui articulando essas palavras. Eu posso experimentar. Se eu não tivesse essa língua, provavelmente eu teria muita dificuldade como bebê para sobreviver. Mas ela é quem vai abrir a porta do paladar. E o paladar é algo assim muito contaminado, porque muitas vezes eu gosto de alguma coisa, eu não gosto de alguma coisa, não pelo sabor que aquilo tem, nem pela nutrição, mas porque num processo de apropriação do sistema, eu passo a gostar de algumas coisas e desgostar de outras. Porque sempre eu estou aqui repetindo, é preciso um olhar muito grande para nós mesmos, para que possamos descobrir aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós sentimos. Porque sem isso, nós seremos cópia. Como eu repeti, eu ouvi, estou repetindo, de uma live anterior, o mundo está morrendo como cópia. Bem, para a apropriação do paladar, a primeira coisa que eu preciso é de uma língua limpa. Porque nossa língua, ela é o retrato da qualidade do sistema digestório. Então, se o sistema digestório está com muitas toxinas, com alimentos que não foram bem digeridos, com perturbações digestivas, eu vou ter esse retrato na língua. É só a gente acordar e olhar, colocar a língua para fora, e isso vocês podem fazer todos os dias, e observar a qualidade da língua. Primeiro, se ela está coberta, você não vê nem as marcas, você não vê as papilas, porque ou ela está coberta de uma massa branca ou amarela e às vezes até um pouco mais escura.
Se ela está coberta desde lá de trás até a ponta, a sua qualidade de sabor vai mudar muito. Não é comum na nossa cultura, é comum o cuidado com os dentes, mas não faz parte da nossa cultura uma divulgação maciça da limpeza da língua. Essa limpeza da língua, ela pode ser feita por um objeto como esse aqui, que hoje em farmácias já é vendido, ou mesmo uma colher inoxidável. Você vai colocar esse objeto e vai suavemente passar na sua língua, desde lá de trás da base até a frente. Muitas vezes nós temos até a sensação de vômito, o que não é ruim, porque também promove limpeza desde o estômago, esôfago, faringe até a boca. E aí você limpa a língua. Quando você limpa a língua, as papilas digestivas, elas vão entrar mais em contato com o alimento. E uma vez entrando em contato com o alimento, ela vai passar para os nervos que vão conectar lá no cérebro, dando essa sensação de sabor. A língua mapeada conforme as áreas de sabor, o sabor doce, ele está sempre na ponta da língua. É fácil, a gente vai ver um açúcar, a gente bota na ponta da língua. O sabor amargo está mais para trás, o sabor ácido, ele fica mais ou menos no meio da língua. E a língua como um ponto reflexo da saúde do corpo, assim como todos os outros, os olhos, as mãos, os pés, as orelhas, são pontos, através deles nós podemos ver como estão as nossas vísceras, como está o funcionamento do nosso organismo. E aí você pode observar que aquelas marcas que estão na língua, elas mudam. Uma marca assim, um corte, aquele vinco que tem no meio da língua até a ponta. E isso denota um problema, um mau funcionamento do fígado. Quando a língua está cheia de tracinhos e tracinhos, denota um problema digestivo. Mas eu não tenho espaço aqui, nem tecnologia para mostrar isso. Porém, na internet é só você clicar e você vai ver, pede um mapa da língua, o funcionamento. Quem tiver interesse pode fazer isso. Por que esse interesse? Porque apesar de o mundo hoje estar tão informado, nunca o ser humano esteve tão desinformado. Por que ele está desinformado? Porque essas informações não são absorvidas porque o olhar interno está pouco desenvolvido. Porque uma vez que vem uma informação e você atua sobre ela, a primeira coisa a fazer é que resultado isso traz em mim. E aí, essa língua, uma vez limpa, ela vai nos dar a possibilidade de sentir melhor os sabores. Porque essa língua suja, essa desconexão com nós mesmos, faz com que nós absorvamos a comida de forma mecânica. Vocês podem observar também que em vários restaurantes aquilo é muito cheio, tem sempre som, tem sempre uma televisão ligada,
as pessoas estão conversando muito e às vezes o prato fica vazio sem que a pessoa perceba o sabor de cada coisa que tinha naquele prato. Outra coisa, esse espaço de sabor, ele não se restringe só à língua. Você vai ter o palato, as bochechas, o início aqui da garganta e, como eu conversei na semana passada, o sabor direcionado e condicionado ao olfato. Porque além de serem próximos aqui na anatomia do rosto, também as áreas cerebrais de sabor e cheiro, elas são próximas. Outra coisa que a gente não pode deixar é esse cuidado com a limpeza interna. E hoje eu vou trazer para vocês, eu sempre estou falando aqui de limpeza interna, mas existe uma limpeza muito especial para melhorar o nosso paladar, que é o jejum. A Lúcia Helena Galvão, ela sempre repete uma frase que eu peço licença e estou sempre repetindo algumas frases dela, que ela diz o seguinte, que a consciência, ela se estabelece no contraste. Portanto, se você fica um tempo sem comer, mesmo que esse tempo seja de algumas horas, quando você vai se alimentar, o sabor é bem diferente. Eu vivi uma experiência dessa quando eu fiz um jejum de 7 dias. Passei 7 dias sem uso de alimento. Eu fazia ingestão de água, mas não de alimento sólido, água líquida e sem sabor, sem nada. Quando terminaram os 7 dias, teve um ritual de retorno ao alimento. E esse ritual foi numa cachoeira, num rio, e lá a pessoa que direcionava esse tratamento, ela nos ofereceu uma fatia de melancia. E essa fatia de melancia, é claro que quem já fez um jejum mais prolongado já observou uma coisa: fome mesmo real a gente sente quase nunca na vida, porque essa vontade de comer, essa compulsão e esse vício da alimentação, ela acontece quando o nosso organismo está muito intoxicado. Depois do 4º dia até o 7º dia, eu acho que naquele momento eu ficaria muito mais tempo em jejum, mas não fiquei porque o jejum já havia terminado e chegou o momento da melancia. E quando eu peguei o pedaço da melancia, e ela recomendava que não mordesse a melancia, que passasse a boca, lambesse a melancia para depois vagarosamente comer, eu acho que eu nunca senti na vida sabor de melancia. Nós quase não sentimos sabores dos alimentos. Primeiro pela compulsão de comer, depois porque nosso corpo está muito intoxicado e terceiro pela velocidade que o alimento entra em nosso corpo. E como também outra coisa é muita mistura de alimento, e essa mistura nos impede de ter o sabor. Porque a nossa sociedade, no momento que nós estamos vivendo, ela está muito voltada para algumas coisas de trato oral, dentre elas o alimento. Então não se comemora nada se não tiver comida, não se pode viver um dia sem comer, tem que se ter muita comida, essa comida tem que ser cara,
para que seja boa. É claro que isso não é verdadeiro. Estou fazendo um pressuposto daquilo que eu observo. Nós, no Brasil, temos a condição de uso de um almoço simples e que já até ganhou prêmios internacionais, que é o almoço composto de feijão e arroz e outros acessórios, mas a base o feijão e o arroz. E isso é uma coisa muito interessante de observar, porque hoje as pesquisas mostram que a produção do arroz e do feijão no Brasil, ela está decaindo a cada ano, por alguns motivos. Para a utilização da terra de grãos que possam ser exportados, grãos esses que não servem e que não servem ao nosso povo, porque a produção de grãos no Brasil daria para matar a fome de todos os brasileiros. Mas essa produção de grãos, ela está voltada para enriquecimento de alguns. E esse enriquecimento faz que, através da ganância, do abuso de poder, joguemos para outros países esses grãos, que em sua maioria vai ser recurso alimentício para animais. Não que os animais não precisem, mas esses animais eles são usados também para alimentação, para o corte, para o abate. E aí a produção de feijão e arroz no Brasil, ela está diminuindo. Ela está diminuindo também porque entre a população mais jovem, não população de baixa renda, porque a população de baixa renda, ela não tem muitos recursos, ela precisa fazer uso do feijão, do arroz, do fubá, daquela alimentação mais barata, porque ela não tem outra coisa. Mas até mesmo essa população, ela está sendo cooptada por alimentos ultraprocessados de baixa qualidade. E aí os jovens também estão fazendo uso de outros alimentos. É muito comum um jovem fazer um jantar com uma pizza, com um misto quente, com um hambúrguer e um refrigerante e um pão com salsicha, com linguiça. E isso está fazendo substituição da nossa refeição habitual. E isso, claro, gerando um transtorno absurdo de saúde, não só física, porque a função de cuidar da saúde física é a melhoria da saúde mental. E as crianças, o sabor doce. Claro que o sabor doce é um sabor que aumenta a sensibilidade, é um sabor que nutre, é um sabor que aquece. E aí, quando vai para a adolescência, esse sabor ele passa para o salgado. Mas não que o salgado seja só salgado, porque quando se come uma pizza, e essa pizza é feita de um carboidrato, de um queijo, que é um derivado de leite, também é açúcar. Portanto, tanto a faixa etária infantil como a faixa etária um pouco maior de adolescente e mundo adulto estão vinculados a esse sabor doce e posteriormente, primeiro bastante o doce, depois o salgado. E o salgado na nossa vida, ele faz uma coisa muito séria. E a gente sempre fica assim, porque eu não posso comer muito salgado, porque a pressão vai aumentar, isso e aquilo. Mas pior do que a pressão aumentar é que o sabor salgado, ele vai nos tirar uma coisa muito importante, que é a capacidade de ouvir. O sabor salgado, ele é um sabor que conduz a certas tendências nossas,
e dentre elas o egoísmo. E se você observar toda a sociedade, ela se alimenta de coisas muito salgadas e até por isso que é preciso consumir muita água, porque tudo é salgado. Só que além do sal que é colocado, aquela coisa que é feita, ela é feita por um carboidrato, e carboidrato não deixa de ser açúcar. E aí nós ficamos nessa pobreza de sabores. E como estamos nessa pobreza de sabores, baseado no sabor doce, no sabor salgado e muito sabor doce, esse sabor doce é o sabor da infância, da criança. Não é à toa que nós vivemos uma população muito carente, uma população que briga por qualquer coisa, uma população que está sempre esperando um milagre, uma população que não vive o seu mundo adulto, ela vive a sua criança. Por tudo a pessoa se ofende, a pessoa não sabe ouvir um não, porque esse não ofende. E isso acontece, em sua maioria, pela forma com que esse corpo é nutrido. Porque um indivíduo como adulto, ele não vai se alimentar porque aquele sabor é gostoso. Claro que nós precisamos também de sabores gostosos, mas eu vou me alimentar por aquilo que é bom para mim, aquilo que vai nutrir meu corpo, aquilo que vai facilitar as funções do corpo, as funções digestivas, circulatórias, respiratórias. E esses alimentos, eles estão muito mais condicionados aos alimentos da natureza, aos alimentos orgânicos. E hoje já há um movimento bem grande trazendo a realidade das plantas alimentícias não convencionais, que eram os alimentos que usávamos no passado. É muito comum hoje um jovem adulto não conhecer um alimento nativo, não conhecer um caruru, não comer um ensopado, não comer uma planta mais forte como um quiabo, um maxixe. Ele diz que não gosta. Mas também eu sempre faço essa pergunta: o que leva o mundo inteiro a gostar do sabor do McDonald's? Com poucas variações, desde o Japão até a Sibéria, Polo Norte, Polo Sul. O que leva a gostar? Quando eu me tornei vegetariana, e até hoje eu ouço muitas pessoas dizerem assim: ah, mas como fica? Eu como assim porque isso é da minha cultura. Mas eu duvido que um brasileiro tenha uma cultura de pizza. Isso não existe. Essa cultura de pizza, essa cultura de hambúrguer, isso não é nosso. Mas nem por isso deixa de ser reverenciado. Aí tem uma coisa, e essa coisa tem que ser vista. Eu me alimento não é só porque a minha cultura se alimenta dessa ou daquela forma. Eu me alimento com aquilo que a mídia, aquilo que os grupos e aquilo que parece me dar mais poder. E o que me dá mais poder? Comer aquilo que o grupo come. Eu duvido que uma pessoa, a primeira vez que bebeu uma cerveja, achou uma cerveja gostosa. Desafio isso. Ninguém acha. A cerveja, ela é horrorosa. E eu tenho na minha imagem terna o primeiro dia, quando eu tinha 13 anos, que eu botei um copo de Coca-Cola na boca. Gente, que coisa horrorosa!
Mas, como todo mundo bebia Coca-Cola, como eu era uma menina do interior e estava na cidade, e aí eu passei a beber Coca-Cola. Depois passei até a gostar de Coca-Cola. Felizmente, Deus me deu a consciência, depois de alguns anos, a perceber que aquilo não existe. Aquilo é uma das piores coisas, porque eu sempre converso aqui, faz-se campanhas para tudo. Faz campanha para câncer de mama, câncer disso, daquilo, doença tal. Eu nunca vi uma campanha contra a Coca-Cola, que é uma geradora de muitas doenças, inclusive cânceres. Eu nunca vi uma campanha. Será por quê? Será por quê que todos gostam do cheiro da pizza? Pizza não é da nossa tradição. Então o sabor, ele está condicionado a uma estrutura mental de conhecimento, de sabedoria e de consciência. Eu vou me alimentar como adulta daquilo que é bom para mim. Porque já foi o tempo onde eu só comia porque era gostoso. Eu posso até comer algo gostoso, mas fazer disso o meu dia a dia, o que isso vai simbolizar? Doença. Doença, aí vai como um efeito dominó. Exames médicos, medicamentos, e que por sua vez retorna. Os medicamentos, eles vão se tornar mais uma fonte de toxina no corpo, e tudo isso vem dessa condição ainda que nós temos como criança, de só tudo passar pela boca, pelo sabor. Mas, como eu falei no início desse programa hoje, para você sentir sabor, você tem que ter um corpo limpo. Você tem que ter um fígado em bom funcionamento, você tem que ter um sistema digestório livre de toxinas, seus ácidos e suas enzimas deverão estar bem, funcionando bem. Aí você vai sentir sabor. Até porque quando a gente começa a querer muito sabor doce, acredite, o fígado está doente. Quando começa a ter muita vontade de comer, ou então comer rápido, mais uma vez, acreditem, o fígado está doente. Porque quando esse fígado se equilibra, quando ele ganha saúde, a nossa compulsão por doce e alimento diminui muito. Mas como isso não nos traz assim muito ibope, o que eu prefiro fazer? Utilizar medicamentos, utilizar cirurgias, utilizar recursos rápidos e fáceis. E quem na vida faz isso? A criança. A criança. Mas não é a criança sábia. É a criança doente que temos dentro de nós. A criança que não foi abastecida de afeto. E aí ela se torna um adulto dessa forma. Adulto, velho e infantil. Portanto, o paladar é o sentido que mais denuncia a nossa dificuldade de afeto. Amados, amadas, acabamos por hoje. Na semana que vem vai ser um capítulo muito interessante, que é o sentido da visão. E no ranking dos sentidos, a visão é quem domina, é a mais importante. Mas será? Então, uma linda tarde, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro.
Namaskar.